técnicas da psicologia aplicado por psicólogos ou aplicadas por outros profissionais de outras áreas. Tem diferença? A gente pode se empoderar com relação a nossas técnicas? Como? Como a gente faz diferença na nossa atuação com essas técnicas e empoderar também nossa profissão? É isso que a gente vai conversar hoje aqui nessa live. Gente, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa se empoderar é que as nossas técnicas, elas têm uma base teórica. E essas bases teóricas têm um aprofundamento científico. Se a gente não se utiliza dessas bases teóricas, para esse aprofundamento científico, a gente não consegue aplicar essas técnicas com, digamos, com entendimento mesmo. Agora, é um perigo falar de técnicas, e a diferença entre a gente e os terapeutas, e muitas vezes a gente fica como um terapeuta, é que a gente não entende que essas técnicas dentro da nossa área, elas têm que ter uma lógica muito ampla para se utilizar. E a gente sai da faculdade meio sem saber como trabalhar com o paciente ali, porque a gente não sai tão, digamos assim, tão preparado para a nossa prática, para a utilização dessas teorias em forma prática. Então a gente fica um pouco perdido nesse momento que a gente sai da terapia e muitas vezes a gente passa anos, como eu vejo aí muitos psicólogos na nossa área, passam anos da sua vida, gente, às vezes 30 anos, e não entenderam muito bem essa aplicação, dessas técnicas. Então, uma das coisas que é importante a gente entender é que a nossa própria abordagem psicológica, ela vai ditar regras. Sim, ela vai ditar regras a partir do seu contexto teórico. Agora, técnica por técnica não serve para nada, não é nada. Então, por isso que muitos, eu não estou acusando todos os terapeutas, tá? Mas muitos terapeutas não têm nenhum tipo de resposta, porque é técnica por técnica, muitas vezes, Lembrando aqui, não estou acusando os terapeutas de fazerem isso, mas sem regulamentação e sem entendimento das questões básicas, teóricas dessas técnicas, técnica por técnica não adianta. Existem dois tipos de base dessas técnicas, As técnicas de base da nossa abordagem e as técnicas complementares. O que os terapeutas utilizam são as técnicas complementares. E essas técnicas, pra gente, às vezes a gente nem precisa se utilizar. São técnicas, é interessante que a gente pesquise, que a gente crie. A gente ainda tem essa possibilidade, de criar novas técnicas, de estudar através de pesquisas, validar a aplicação dessas técnicas, claro que podemos. E aí um psicólogo, muitas vezes, eu recebo vários psicólogos, eu faço supervisão, e muitas vezes ele quer técnica para alguma coisa, mas não sabe que a própria terapia por si só, ela tem suas intervenções e suas técnicas, e precisa ser aplicada e precisa ter um bom desenvolvimento dela. Na psicanálise, por exemplo, a associação livre. A associação livre é uma técnica da psicanálise que é necessária e não tem como um processo terapêutico existir na psicanálise sem associação livre. E aí o psicanalista ele começa a buscar técnicas técnicas projetivas, são técnicas interessantes, importantes, mas por que está buscando? Por que está aplicando? Por que está necessitando disso? Então, esses porquês são importantes para a gente entender. Então é importante que a gente entenda por que eu quero aplicar essas técnicas. Agora, um terapeuta que não é psicólogo, ele vai se utilizar das técnicas complementares, ou seja, eu tenho uma pessoa ali com um grau de complexidade na vida dela, às vezes a nível de suicídio, e aí essa pessoa fala que ela não quero mais viver porque eu não tenho motivação para nada. Motivação. Tem que ativar essa motivação. Vamos fazer uma técnica de motivação. Gente, isso é muito superficial, Então, entendendo que o ser humano, ele é um ser holístico, ele é um ser amplo, é um ser que não tem só as questões de desenvolvimento psíquico, ele tem também, ele é feito, ele é moldado pelas questões sociais também e suas questões físicas também, que elas não se separam, elas formam um todo. Por isso do nome holístico, é um todo maior. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa profissão é a única gente da área da saúde que vai interagir com todas essas dimensões. Então, para que as nossas intervenções também técnicas funcionem dentro do processo terapêutico, é importante que o psicólogo ele possa amparar o paciente dele dentro de todos os aspectos da saúde.
é a gente que vai ouvir e vai lidar com ele com relação às questões relacionadas às questões físicas, né? Gente, ó, tudo isso que eu estou falando aqui é importante que a gente entenda que a gente tem que entender como aplicar isso e atender que na nossa área a gente tem duas, digamos assim, duas frentes, né? A nossa frente psicoterapêutica e a nossa frente psicológica. A gente tem atribuições da profissão a gente a seguir. Por isso que a nossa profissão ela é muito necessária para a saúde mental de uma pessoa. Transtorno mental não se trata com terapeuta, se trata com psicólogo. Justamente por isso que nós somos o profissional capacitados, autorizados e devemos ser qualificados a lidar com toda essa amplitude, né, de problemática que um ser humano traz. Não só suas questões psíquicas, não só suas questões físicas, né, no caso do médico, né, e não só as questões sociais, são elas três interagindo entre si. O psicólogo é o único profissional que tem o potencial, a qualificação de enxergar o ser humano subjetivo a partir dessas três frentes. Então, gente, nenhum outro profissional vai conseguir ter tanta eficácia em suas técnicas se não tiver todo esse olhar que só o psicólogo pode ter, porque só a gente tem autorização para trabalhar assim, né? Então, por isso que nossas intervenções de trabalho, elas são muito diferenciadas. Gente, então, voltando aqui, vamos recapitular o que a gente precisa entender, né, sobre as questões da técnica, tá? Primeiro, a gente tem que entender que a primeira forma da gente se diferenciar, a gente entender o local dessas técnicas. A gente entender que cada técnica tem uma abordagem teórica. Então não é qualquer técnica que serve pra gente. Não é qualquer técnica que serve pra gente, para qualquer processo terapêutico. E muitas vezes não necessita de nenhuma técnica externa, técnicas complementares que a gente chama. Às vezes não precisa. Só precisa de um bom processo terapêutico dentro toda essa intervenção de forma correta, entendida, né? Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença, né? Sobre a técnica e a base teórica. Isso só o psicólogo tem. Outra coisa, as nossas atribuições, elas invadem muito mais do que o nosso olhar para o desenvolvimento psíquico de uma pessoa, né? A gente invade muito mais porque a gente engloba todo o conhecimento da área da saúde, a gente engloba todo o olhar para a área da saúde, né? A saúde, lembrando que é um bem-estar físico, mental, social, ou de forma holística, porque eles não se subdividem. Então, eles interagem de forma muito, muito interligada, né? Então, a gente é um ser holístico. Então, o psicólogo, ele vai intervir, né, em todas essas esferas da saúde, né? Ela não vai atuar em todas elas, né? A gente não é médico, né? A gente não é advogado, a gente não é assistente social, mas a gente vai intervir em todas elas. Por quê? Porque o nosso olhar diagnóstico, o nosso olhar de avaliação é para o ser humano como um todo dentro da sua subjetividade. Então não tem como a gente olhar ele apenas a partir dos seus processos psíquicos. Essa é só uma parte do olhar. A gente vai olhar ele a partir de todos os seus sistemas, né, ambientais, de todas as suas questões físicas, a forma como ele lida com esses sistemas e com essas questões físicas. Então, a gente vai entender o desenvolvimento dessa pessoa de forma muito mais ampla, né? Inclusive, a gente vai interagir com essas partes. Só o psicólogo faz isso também, né? Só o psicólogo que vai interagir com essas partes e vai entender e ajudar essa pessoa a se entender dentro dessa interação. Então, é só a gente, né? O terapeuta, ele não faz isso, não faz parte das atribuições dele, né? São nossas atribuições da profissão da saúde e só nós podemos fazer isso, viu? Então, é importante que a gente entenda e a gente se empodere disso. E outra, os nossos instrumentos. Então, a gente tem instrumentos que facilitam e só a gente pode se utilizar. Ainda hoje é assim. Só a gente pode se utilizar, só a gente sabe utilizar, né? A gente tem a qualificação para utilizar esses instrumentos e fazer uma correção de acordo com a nossa área. E essa correção, ela é só uma parte do olhar avaliativo, né? Então, elas também colaboram com a gente com relação à amplitude desse olhar. Outros profissionais não podem se utilizar, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Entender que a gente tem uma base teórica por trás dessa técnica, entender que nossas atribuições, elas ultrapassam as questões psíquicas, terapêuticas,
e entender que a gente tem instrumentos de validação que são só nossas, tá? Então, se a gente se empodera dessas 3 questões, não tem como a gente precisa nem ter medo. Agora, parem, gente, vamos parar de sair por aí querendo técnica, quero técnica para aquilo, não sei mais o que fazer com o paciente. Então, você vai precisar estudar um pouco mais o seu processo terapêutico, tá, gente? Ó, empoderamento aí da nossa área, da nossa classe da psicologia, viu? Nós somos a principal profissão para lidar com adoecimento mental grave, tá bom? Se empoderem disso, gente, ó.